Olá, bom dia, tudo bem com vocês, queridos alunos, queridas alunas? Mais uma aula de história aqui com o professor Hernani Freitas e a professora Jusilene, para todos os sextos anos, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que vocês estejam tendo uma excelente semana e que aprendam bastante, porque aprender é um caminho muito legal para a vida melhorar, para as coisas acontecerem, e conhecimento nunca é demais, tá bom? Então vamos lá para mais uma aula de história do sexto ano. Eu vou compartilhar com você a matéria dessa semana, né? E nós vamos conversando um pouquinho sobre as aulas dessa semana, tá bom? Bora lá. Dessa semana nós vamos falar do período neolítico. Vocês já ouviram falar do período neolítico? Foi no período neolítico, há mais ou menos 8.000 anos atrás, né? 8.000 anos atrás, não, 8.000 anos antes de Cristo. Então, se for somarmos tudo, dá uns 10.000 anos, né? E que algumas regiões do mundo, alguns grupos humanos, eles passaram a polir as pedras. E essas pedras passaram a servir como instrumentos, né? Para caçar, para pescar, para eles fazer a sua atividade melhor. Imagine nós hoje, nossa casa hoje, sem uma faca, sem um talher, sem uma panela, sem os utensílios que nós precisamos, né? A partir desse momento, eles passam a utilizar esses instrumentos, né? Que são facas, foices, machados, ferramentas de pedras polidas que eram utilizadas no Paleolítico, né? E eles passam no Paleolítico utilizavam a pedra lascada e agora nós vamos utilizar a pedra polida. Então, neolítico, do grego, significa neo, novo, e litos, pedras, que significa nova idade da pedra. Né? Então, bora lá. E os instrumentos de pedra polida, eles consideram-se uma inovação no neolítico. Foi assim o cultivo. E outra coisa interessante que vai acontecer no neolítico e que vai repercutir até hoje são o cultivo das plantas, a agricultura, o pastoreio dos animais, a domesticação dos animais, né? Então essas atividades elas foram fontes importantes de alimentos, de alimentação, ao lado também da caça, da pesca e da coleta de grãos e frutos silvestres. Quer dizer, não parou a coleta, mas foi melhorando, né? Foi crescendo aí esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento na agricultura, ele começa com a criação dos animais, nas várias regiões do mundo, e, por exemplo, na África, hoje no atual Egito, né? No Oriente Médio, hoje no atual Iraque, e depois isso vai se espalhando por todo o mundo, né? À medida que as pessoas vão buscando outros lugares, eles vão levando o conhecimento junto com eles. Isso por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Em 8.000 anos antes de Cristo também foi cultivado o trigo e a cevada, tá? Que as ovelhas, os porcos, os bois, a cevada naquela época não era essa cerveja engarrafada, essas coisas que nós temos, né? Era diferente, mas já existia cevada mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. Então não era qualquer um que tinha acesso a essa cevada, viu? Então, os pesquisadores acreditam que mais ou menos 6.000 antes de Cristo tenha ocorrido também o cultivo do milho, do abacate, da pimenta, do tomate, do feijão e a criação de patos e perus. Vamos falar também da sedentarização. O que é a sedentarização? Aquela que o homem parou, resolveu ficar parado em alguns lugares, acalmou, não quis ficar andando, não quis ficar sendo nômade para todos os lugares, né? Então, durante o Neolítico, com a agricultura e com a criação dos animais, que forneceram alimentos ali para as comunidades humanas, então, boa parte desses alimentos também continuou vindo da caça, da pesca, né? Então, novas atividades de produção começou a ser criada. Então, certos grupos resolveu ficar por mais tempo em determinados lugares, sem ficar buscando outros lugares.
E aí nós chamamos esse novo modo de vida chamado de sedentarismo. Sedentarismo por quê? Porque certos povos, eles passaram a habitar aquele lugar, passaram a ficar naquele lugar, né? Então vai surgir as primeiras comunidades maiores, as primeiras vilas, né? E de repente, um tempo depois, as cidades. Então o cultivo agrícola, o cultivo agrícola, a domesticação dos animais, o pastoreio, as técnicas agrícolas de pastorear os animais, né? Foi dando alimentos e ajudando esses grupos a ficar nesses lugares. Outras técnicas de inovação do Neolítico é a cerâmica, a tecelagem e a moradia. Tá? E a cerâmica, diversos grupos começaram a produzir utensílios de cerâmica, né? Modelando barro, argila, aquecendo, queimando no fogo. Por isso, nós não conseguimos ficar sem o fogo. A descoberta do fogo lá no Paleolítico, lá atrás, foi um auge, foi muito legal. E a tecelagem, né? Muitos começaram a afiar, utilizando pedalagem de animais, desculpa, as pelagens no pelo dos animais, né? E a fibra de alguns vegetais, e aí vão surgir as roupas de lã, de linho, de algodão, tipo essas roupas aqui que nós conhecemos, que nós usamos até hoje. E a moradia, né? A moradia, os seres humanos, eles começam a construir casas mais duradouras, casas mais fortes, né? Não aquelas cabanas que o vento levava, mas casas de madeira, de pedra, casas de alvenaria que nós conhecemos hoje, né? Não sei se do tipo, não é do tipo que nós conhecemos hoje, fortificado com cimento, mas as casas eram bem mais fortes. Então vai surgir também as primeiras cidades, as primeiras aldeias, né? Nós falamos de aldeias sedentárias porque os seres humanos vão passar a ficar nas aldeias, vão passar a ficar quietinhos ali, vão construir, vão criar elementos sociais, vão ter mais contatos uns com os outros, né? Vão cuidar da defesa, vão virar guerreiros. E aí vamos citar algumas cidades, por exemplo, que aparecem, as cidades mais antigas do mundo, por exemplo, Jericó, né? Jericó, na atual Palestina, Beidá, na atual Jordânia, e aí vai surgindo algumas cidades, alguns grupos, ajuntamentos, né? Que vai ser de 8.000 a 7.000 antes de Cristo. Nós temos a metalurgia e o desenvolvimento técnico, que vai surgir aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, a metalurgia, essa técnica que transforma os metais em objetos variados, né? Em lança, em utensílios, e aí a metalurgia vai surgir, primeiro vai surgir o metal que nós chamamos de cobre, né? O metal de cobre que usa nos fios, né? de eletricidade, nos motores elétricos e coisa e tal, e depois, com a mistura do cobre e do estanho, vai ser obtido o bronze, onde eles vão fabricar espadas, lanças, escudos, etc. E tal. E aí, por volta de 1500 a.C., né, na Ásia Menor, seja na atual Turquia, eles vão passar a utilizar o ferro, né? O ferro que é mais duro, mais forte, devido à sua maior resistência, eles vão aumentar a produção agrícola, a produção artesanal. E aí o homem, com a sua inteligência, né, vai produzir, vocês estão vendo aí na imagem, né, machadinhos, enxadas, né, utensílios para poder sobreviver melhor. E também vasos de cerâmica para poder deixar sua casa melhor, abastecer água e armazenar água e outras coisas, tá bom? Então, gente, ó, então nós falamos um pouco hoje do Neolítico, né, do Neolítico. Se você quiser saber mais, fale com o seu professor, tenho certeza que o professor vai te ajudar, mas e dá uma lidinha, leia o texto com tranquilidade, com calma, e vamos responder as 5 atividades aqui que foram preparadas para vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula, até nosso próximo momento com as atividades, com a correção das atividades. Qualquer dúvida, não se lembre, pergunte para o seu professor, porque o professor está aí para te ajudar, está aí para dar uma força bem grande para você, tá bom? Um grande abraço, bons estudos.